Olá, seja bem-vindo aqui, investidores, a esse conteúdo em que eu vou mostrar para você da maneira mais simples, mais didática, mais fácil possível o mercado de opções. Esse mercado que tem ganhado capilaridade, popularidade aqui no nosso mercado nacional e muitas pessoas já têm se beneficiado muito com os seus investimentos. Você vai poder se beneficiar também. Bora lá para o vídeo. Bom, antes de mais nada, eu quero deixar aqui para você um presente, um brinde, um bônus de alto valor agregado que vale mais do que dinheiro, em forma de conhecimento. Eu deixei aqui para você, no link da descrição aqui do vídeo, a minha planilha pessoal que eu utilizo para os meus investimentos e para os meus clientes, para eles simularem quanto eles podem ganhar no curto, no médio, no longo prazo, para 5, 10 anos, quanto eles podem investir, quanto eles conseguem investir ou mensalmente, ou uma paulada de uma vez, das mais diversas formas para vocês descobrirem quanto vão ter lá na frente, lá no seu futuro e quanto vocês precisam poupar e investir todos os meses para que vocês consigam chegar lá. E agora partindo para o conteúdo de opções em si, logo no começo, quando eu entrei no mercado de investimentos, uma das primeiras estratégias, um dos primeiros investimentos que eu conheci foi o de mercado de opções. E no mercado de opções, ali a gente assessorava, a gente atendia vários e vários clientes que operavam, que investiam seguindo essas estratégias, e eu logo de cara entendi e vi uma similaridade muito grande com as seguradoras. As seguradoras, elas têm muitos benefícios e eu gostaria de ter os lucros iguais às seguradoras obtêm. Algumas delas são as maiores empresas do setor financeiro, securitário do mundo. E essas seguradoras têm certos benefícios que você vai entender aqui quando eu te mostrar essas analogias. E para te falar do mercado de opções, eu vou começar primeiro mostrando um pouco do mercado de seguradoras, como elas funcionam, para ficar muito claro como é que funcionam as opções lá na frente. Uma seguradora nada mais é do que uma empresa que é paga, que recebe taxas para proteger os bens das pessoas. Vamos fazer uma analogia com as seguradoras de carros. Uma seguradora de carros, ela protege ali os seus clientes, recebendo uma taxa, recebendo um valor, um pagamento por isso, de três formas: contra danos, contra acidentes e contra furtos. E dessa forma, essas seguradoras precisam ter um lastro para pagar todos os seus clientes no caso de que haja algum problema, algum imprevisto com seus clientes. E assim, elas mantêm um valor em caixa, um valor de margem, um lastro, para que elas façam isso. E aí, a partir daí, elas recebem os seus clientes, protegem os seus bens e elas garantem que compram o bem do cliente ou elas ressarcem o bem do cliente se acontecer um imprevisto, se acontecer algo inesperado que os clientes não desejam que aconteça. Então veja só, a seguradora está protegida, recebe esses valores e elas possuem inúmeros estudos que comprovam e que garantem que elas vão ter lucro com a maioria dos seus clientes, que elas têm lá tabelas, que elas têm inúmeros estudos, e com isso elas também deixam esse lastro, esse seu caixa, que caso elas precisem pagar os seus clientes, num fundo, num investimento rendendo ao longo dos anos, ao longo do tempo, para que se isso acontecer, elas tenham lá um grande capital para que elas possam ressarcir os seus clientes. E o cliente também garante segurança, que se acontecer algum problema, ele está tranquilo. Porém, eu prefiro sempre estar muito do lado da seguradora. Então, veja, é benefício para os dois lados. Porém, a seguradora, na maioria das vezes, ela tem inúmeros estudos numéricos para que ela consiga sempre trazer retornos e, além disso, o seu caixa está sempre rendendo ao longo dos anos. E agora, para falar do mercado de opções, as opções nada mais são do que um derivativo. Derivativos no mercado financeiro são ativos que derivam de outros. Por exemplo, existem opções de ações, opções de commodities, opções de ouro, de dólar, de inúmeros ativos. E elas são nada mais, nada menos do que um contrato. E elas funcionavam desde a sua acepção como realmente seguros, desde o começo, e hoje elas podem ser utilizadas também como ativos de trade, de operações de negociação no mercado financeiro para especulação também. E elas são nada mais, nada menos
Você vai ver que parece muito com o seguro de veículo, que contratos de direitos e obrigações entre duas partes. Vamos lá. Quem compra um seguro tem o direito de vender o carro para a seguradora, se acontecer um imprevisto, e comprar e pegar o valor e comprar um outro carro, ou de ser ressarcido pela seguradora. Já quem vende o seguro tem a obrigação de ressarcir quem comprou o seguro. No caso, a seguradora teria a obrigação de fazer isso, mas essa seguradora recebeu um prêmio, recebeu um valor, recebeu um pagamento para fazer isso. Beleza, tá legal para as duas partes. E veja só, no mercado de opções, esse contrato de direito e obrigações, que elas são, pode ser muito bem utilizado pelo investidor para se beneficiar nas suas operações, tanto para quem compra, quem é o comprador, fazendo analogia com o cliente, quanto para quem vende, fazendo analogia lá para a seguradora. E assim eles podem se beneficiar as duas partes. Mas claro, quem tem mais inteligência, quem tem mais estudos numéricos, tendem a se beneficiar cada vez mais desse mercado. Por isso a importância de que você se muna de cada vez mais informações no mercado de investimentos nessa classe, nessa categoria aqui. E assim como o seguro, que tem lá um vencimento às vezes de 1 ano, 2 anos, 3 anos, aqui as opções têm o seu vencimento atrelado a uma data específica. As opções comumente possuem vencimento na terceira segunda-feira do mês, sempre na terceira segunda-feira do mês. Algumas têm algumas exceções, mas são alguns tipos específicos. E quando for feriado, nessa segunda será no dia seguinte, na terça-feira no caso. E assim como no seguro, a partir dessa data, as opções perdem todo o seu valor, elas não têm mais qualquer valor para o investidor, assim como no vencimento do seguro também. E algo muito similar entre as duas partes é que eles possuem um preço específico de exercício. Por exemplo, na seguradora de um carro, por exemplo, ela garante que vai ressarcir o cliente no valor da tabela FIPE ali do carro do cliente, por exemplo. Já aqui nas opções tem o chamado strike ou preço de exercício, que é o valor que quem vendeu as opções vai ter que exercer esse direito de comprar ou vender essas opções para você nessa data futura. E aí você deve estar se perguntando, mas comprar ou vender? A seguradora lá não compra ou vende o carro para você. É que aqui no mercado de opções tem algumas diferenças. É que nas opções existe a call e a put. E a call é uma opção de compra. Quem compra uma opção de compra, tem o direito de comprar uma ação numa data específica por um preço específico. E quem vendeu uma call tem a obrigação de vender essa ação numa data específica pelo preço específico acordado entre as duas partes. Já a put é a opção de venda. E quem comprou uma opção de venda, uma put, tem o direito, não uma obrigação, quem tem a obrigação é quem vendeu essa put, de vender uma ação numa data específica por um preço específico acordado entre as duas partes. Esse preço específico chamado de strike ou preço de exercício. E aí existem as duas formas. Tem gente que gosta mais de operar com call, tem gente que gosta de operar mais com put. Basicamente, as duas funcionam de maneira muito parecidas. Um detalhe é que aqui no Brasil as calls possuem bem mais liquidez do que as puts. Tem bem mais gente negociando call do que negociando puts. E agora trazendo novamente para as analogias, assim como as seguradoras precisam ter lastro, precisam ter dinheiro em caixa para poder vender seus seguros para os seus clientes, quem detém opções e quer vender opções no mercado precisa ter lastro, precisa ter dinheiro em caixa para garantir que vai poder vender esses ativos ali. Ou ter dinheiro em outros ativos, ter dinheiro em valores de investimentos, em caixa que a gente fala, ou então ter a própria ação ali dentro da sua carteira se ele quiser vender, né, emitir essa ação no mercado financeiro. E para ele fazer essa emissão, é só ele ir lá no home broker, procurar pelo código dessa opção. O código das opções vão de A até a letra L, com o sufixo que elas possuem no final, ali no final do ticker, como se fosse da ação. No final ali tem uma letra L, para opções de compra, as calls, né? E vão de M a X quando a gente está falando de puts. Mas para que você consiga achar, você procura todas as ações que possuem esse sufixo lá no final. E aí você pesquisa ali qual que você quer vender, se é uma opção mais barata, uma opção mais cara,
qual que é o strike dessa opção, né? Se você está querendo vender, por exemplo, uma ação que está hoje com uma opção de venda, né, para daqui a um mês, a 18, a 17 ou a 25 reais, tudo vai estar especificando assim que você encontrar lá no home broker da sua corretora, lá no site da sua corretora, quais que são ali os vencimentos, quais são esses strikes. Você vai ter que clicar um por um, ou então tem algumas tabelinhas também, como em alguns softwares de investimentos, como Profit Chart, MetaTrader, alguns softwares assim, você encontra umas tabelinhas com todas as opções disponíveis, os strikes de cada um, e essas são as características, né, delas na hora de você investir. O código realmente vai ser muito parecido com o código ticker da própria ação. Bom, se você quiser entender um pouco mais sobre esse mercado, eu tenho alguns outros vídeos, inclusive de uma estratégia bem simples, que é a venda coberta com opções, que eu especifico, que eu me aprofundo mais nesse assunto. Realmente o conteúdo aqui é para ser o mais simples e mais fácil possível, para que seja uma introdução para você nesse assunto e te dê base para você aprender mais, se aprofundar mais no aspecto opções de investimentos. Então, eu espero que tenha gostado e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima, até lá!